Presta atenção, nesse vídeo eu vou te mostrar, eu vou te contar, eu vou te revelar a data que Jesus me mostrou e o que aconteceu. Qual foi a data? Tá aqui, ó, 3 de abril. Antes eu quero te mostrar que eu fiz um culto de ceia no dia 1º de abril, há alguns dias atrás. Hoje é dia 4, dia 1º de abril eu fiz um culto de ceia. E antes desse culto de ceia, um dia antes, eu fiz um vídeo curto, dizendo que Deus havia me mostrado uma data. Presta atenção, eu vou passar esse videozinho rápido para você assistir e relembrar. Foi o meu último shorts, o meu último vídeo curto, tá? Presta atenção que eu vou botar aí na sua tela. Olha só, esse foi o vídeo em que eu falei sobre esta data. Escuta. E já aperte em notificar-me na live. Estaremos ao vivo celebrando a Santa Ceia do Senhor. Eu quero fazer um pedido para você. Antes de eu fazer esse pedido, quero te falar que nesta live eu vou revelar também uma data que Jesus me mostrou. Uma data que Jesus falou comigo, certo? Então veja só, eu estava anunciando o culto de ceia um dia antes do dia 1º de abril e eu disse nesse shorts, eu vou revelar no culto de ceia uma data que Jesus me mostrou, certo? Aí aconteceu o culto de ceia no dia 1º de abril. Então a ceia foi quase 2 horas, uma ceia do Senhor tremenda, e eu deixei para falar rapidamente só qual é a data, mas sem explicar a maneira que Jesus me mostrou, certo? E eu vou passar o trecho aqui do culto da Santa Ceia. Lá no final do culto, há mais de 2 horas de live, mais ou menos, eu falo qual foi a data. Escuta aí, essa live agora foi antes do dia 1º, no dia 31 de março, esse vídeo, os shorts, e agora o culto de Santa Ceia de 1º de abril, eu vou botar na sua tela, presta atenção. Então eu quero só falar algo para você aqui. Eu fiz um shorts, um vídeo curto ontem, mencionando para você sobre uma data que Jesus me mostrou. Você deve ter visto esse vídeo. E eu vou dizer para você qual é a data que Jesus me mostrou. A data que Jesus me mostrou é o dia 3 de abril. Hoje é dia 1 de abril. Jesus falou comigo a respeito do dia 3 de abril. Veja só então, na ceia, 1h40 de vídeo, no dia 1º de abril, eu disse qual foi a data que Jesus me mostrou. Esta data aqui, dia 3 de abril. Agora, hoje, dia 4, eu vou te contar a maneira que Jesus me mostrou. Jesus mostrou eu fazendo o seguinte. Eu estava, exatamente como eu representei aqui, eu estava mandando uma notificação para as pessoas que estavam fazendo uma massa. Uma massa. E isso, quando que Deus mostrou isso para você entender? Há mais de 2 a 3 meses atrás. Presta atenção, Deus me mostra de muitas maneiras. Uma das maneiras que Deus me mostrou foi essa, e a principal. Então escute. Há mais de 2, 3 meses atrás, as pessoas estavam fazendo uma massa de pão. E eu mandava um áudio através do WhatsApp para os conservos, para as conservas, com a seguinte mensagem. 3 de abril. E um áudio meu, com a autoridade de Deus, dizia, esta é a data. No culto de Santa Ceia, como já estava quase 2 horas de live, eu não pude explicar os detalhes, mas agora estou explicando para você como foi que Deus mostrou. Eu mandava um áudio para as pessoas dizendo 3 de abril, exatamente como está aqui, esta é a data. E o 3 de abril estava nesta cor aqui, ó, roxa. Exatamente como está aqui, roxa. Você vê aqui, esta é a data, meu nome embaixo. E aqui ó, você vê o áudiozinho como se eu estivesse mandando um áudio com autoridade. Esta é a data. Então faz mais ou menos uns 3 meses que Jesus me mostrou isso. E eu confesso a todos vocês que na hora eu não entendi plenamente. Eu cheguei a pensar, será que vai ter um grande acontecimento no mundo? Será que algo grandioso vai acontecer? Por isso que no culto de ceia eu disse, olha, Deus mostrou a data. A data é 3 de abril.
Apenas isso eu pude falar no culto de ceia. Presta atenção, no culto de ceia do dia 1º, que eu tinha anunciado um dia antes que eu ia revelar uma data. Olha que Deus poderoso e tremendo esse Deus é. Escute agora. Então passou o dia 1º da ceia, passou o dia 2, e Deus foi me dando o entendimento por partes desta revelação. E aí aconteceu o dia 3, que foi ontem. Hoje é sábado, dia 3, ontem, sexta-feira. E eu confesso que eu tinha parte do entendimento, porque Deus ele sempre fala por enigmas, ele sempre fala por códigos. Quando você vê o livro do Apocalipse, outras profecias que muitas vezes Deus dá de forma codificada, para que a pessoa, o profeta, ele descortine o significado de cada coisa. Então eu mandava isso para as pessoas com uma cor roxa e dizendo, esta é a data, com autoridade. E deu. E aí eu comecei a meditar, e Deus foi me trazendo um entendimento aos poucos. Dia 3 de abril, eu olhei para o mundo e absolutamente não aconteceu assim nada grandioso, relevante, que pudesse justificar isto aqui. Então, apesar de Deus já ter me dado algum entendimento sobre isso, depois do dia 3 de abril, na madrugada e durante a noite, Deus me deu o entendimento pleno do que Ele estava querendo dizer. Bom, e agora eu vou revelar para você. Olha que Deus tremendo esse nosso Deus. Deus acabou de me mostrar algo que nem os teólogos, nem os cientistas, nem os historiadores e ninguém até hoje poderia fechar o assunto. Então eu vou mostrar para você, é tremendo, você tem que depois compartilhar esse vídeo. 3 de abril caiu em que dia da semana? Sexta-feira. Qual sexta-feira? Sexta-feira que antecede a Páscoa. Quando é a Páscoa esse ano de 2026? Amanhã, domingo, dia 5. Então, conforme os próprios evangelhos relatam, Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira, num dia que antecede a preparação do sábado. Preste atenção, certo? Os próprios evangelhos deixam isso, de forma clara. Ele foi crucificado na preparação para o sábado. Escute isso, no dia da preparação. Só que esta sexta-feira de 2026 caiu no dia 3 de abril de 2026. Agora deixa eu explicar algo que Jesus mostrou. Todo ano a Páscoa cai numa data diferente. A Páscoa cai no dia 15 de abril, 18 de abril, 10 de abril, 8 de abril, 31 de março, 17 de abril. Todo ano a Páscoa cai num dia diferente. É isso que eu quero explicar para você, certo? Num dia diferente. E se a Páscoa cai todo... A Páscoa é um evento flutuante no nosso calendário, no calendário gregoriano. Então, esse ano caiu a Páscoa no domingo, no dia 5 de abril. Vai cair amanhã, mas em outros anos caiu em outras datas. E se a Páscoa cai cada ano numa data, a sexta-feira também cai cada ano numa data. Eu vou dar um exemplo para você. No ano 2000, a sexta-feira que antecede a Páscoa, que seriam em tese da crucificação de Jesus, caíram no dia 21 de abril. No ano 2001, caiu no dia 13 de abril. No ano de 2002, caiu no dia 29 de março. No ano de 2003, caiu no dia 18 de abril. A sexta-feira que antecedem a Páscoa. Certo? No ano de 2004, caiu no dia 9 de abril. Preste atenção. No ano de 2006, 14 de abril, eu vou falar rapidamente para você entender. No ano de 2007, caiu no dia 6 de abril. No ano de 2008, 21 de março. No ano de 2009, 10 de abril. No ano de 2010, 2 de abril. Ou seja, todo ano cai numa data diferente. Nos últimos 20 anos, nenhuma sexta-feira, nenhuma data caiu no dia 3 de abril. Nenhuma. 2012, 6 de abril, os 3 dias que antecedem a Páscoa. 2013, 29 de março. 2014, assim por diante. 2025, ano passado, caiu no dia 18 de abril. E 2024, 29 de março. Então, preste atenção. Eu mandava uma mensagem para as pessoas com áudio, com autoridade, dizia 3 de abril. Esta é a data. Aí, se você for olhar a história, desde o dia da crucificação de Jesus, no ano 33 depois de Cristo, até o ano de 2026,
Vamos fazer uma conta aqui, 2026 menos 33. 1993 anos de Páscoa e de crucificação 3 dias antes. Escute isso. Desde 1993 anos, sabe quantas vezes a sexta-feira ou os 3 dias que antecedem a Páscoa caíram no dia 3 de abril? Sabe quantas vezes? Apenas 68 vezes. Ou seja, em quase 2.000 anos, apenas 68 vezes os 3 dias que antecedem a Páscoa no nosso calendário, ou a sexta-feira de Páscoa, caiu no dia 3 de abril. Isso, para você ter uma ideia, representa apenas 3,4% de todos os outros anos que caíram em datas diferentes. Todos os outros anos caíram em datas diferentes. Apenas 3% caiu no dia 3 de abril. Então, o que Deus estava mostrando a mim através dessa revelação? Eu estava recebendo da parte do Senhor Jesus que o dia verdadeiro da crucificação de Jesus foi nesta data, 3 de abril do ano 33 depois de Cristo, que em 2026 caiu a sexta-feira, exatamente no mesmo dia em que Jesus foi crucificado em 1993 anos atrás. Ou seja, para você entender, lá no ano 33 depois de Cristo, Jesus foi crucificado exatamente no dia 3 de abril do ano 33. E apenas agora em 2026, e mais 3% de todos esses anos, o dia da crucificação caiu exatamente na mesma data, 3 de abril de 2033. Calma que não está totalmente completa a revelação. Se você for, preste atenção, dar uma olhada e for, de repente, querer saber se há alguma hipótese de que dia Jesus foi crucificado, os historiadores, eles falam sobre 2 datas. Preste atenção, da possibilidade, 2 datas, historiadores, cientistas e assim por diante, e eu vou ler para você agora. Olha só que tremendo. Ó. Se você der um Google, você vai ver o seguinte: qual o dia que Jesus foi crucificado? Acredita-se que Jesus foi crucificado em uma sexta-feira durante a celebração da Páscoa. Esse dia é lembrado como Sexta-feira Santa. Embora a Bíblia não cite uma data específica no calendário gregoriano, historiadores e pesquisadores apontam 2 datas principais como as mais prováveis, baseadas em dados astronômicos e registros históricos. Primeira data: 7 de abril de 30 depois de Cristo, considerada por muitos historiadores como uma data plausível, baseada no reinado de Pôncio Pilatos e na coincidência do dia da semana da Páscoa judaica, sexta-feira. Outra data, 3 de abril de 33 depois de Cristo, uma data frequentemente defendida por teólogos e cientistas que cruzam dados sobre eclipses lunares mencionados em textos antigos com o calendário da época. Então, olha que Deus tremendo é este que fala aqui. Os cientistas, os historiadores divergem entre as datas. 7, 3, você às vezes pode até encontrar uma outra data próxima que as pessoas, os historiadores, os cientistas acreditam. Mas Deus acaba de me revelar pela sua misericórdia que o dia exato da crucificação de Jesus, no ano 33 depois de Cristo, 1993 anos depois, no ano 2026, é esta data, 3 de abril do ano 33 depois de Cristo, que agora caiu a Sexta-feira Santa no mesmo 3 de abril de 2026. E aconteceu isso na história apenas 68 vezes, ou seja, 3,4% de vezes em toda a história em quase 2.000 anos. Calma que ainda não acabou. Sabe quando esta data vai se repetir novamente? Ou seja,
Sexta-feira Santa, no dia 3 de abril, apenas no ano de 2037. Nós estamos no ano de 2026. Agora escute mais. Quando Deus mostrou que eu mandava esta mensagem com a data na cor roxa, o porquê da cor roxa? A cor roxa na Bíblia é a cor chamada cor de púrpura. Ela é uma cor usada por reis, por pessoas de alta patente. A cor roxa, ela é ligada, inclusive a cor da minha blusa, essa aqui também é roxa, que eu botei propositamente. Ela é uma cor usada pela realeza. Agora deixa eu te mostrar o que significa a cor roxa na Bíblia. Preste atenção. Você vai ficar chocado com esse Deus aqui. Olha só. A cor roxa na Bíblia simboliza realeza, nobreza, riqueza e autoridade. Escute isso. Ela é frequentemente associada a membros da realeza. Olha que Deus tremendo isso que você está ouvindo aqui. Por isso que a data estava na cor roxa e sublinhada na cor roxa. Preste atenção, tá? Olha só, vou ler aqui mais para você. Ó, isso aqui é tremendo demais. Na tradição cristã, a cor é oficial da quaresma. Escute. Ela está ligada à penitência, conversão e preparação espiritual. Historicamente, o roxo ou a púrpura era a cor da realeza de pessoas de alta autoridade. Na Bíblia, relata-se que os soldados romanos colocaram um manto púrpura em Jesus para ridicularizá-lo como o rei dos judeus antes da crucificação. Assim, a cor também reconhece a soberania de Cristo. Ou seja, exatamente como a Bíblia relata, a cor roxa, a cor púrpura, foi usada pelos soldados romanos para zombarem daquilo que Jesus se auto-intitulava: Eu sou o rei dos judeus. Então preste atenção. Quando Deus mostrou que eu mandava a notificação dizendo esta é a data, o roxo simbolizava exatamente a autoridade, o reinado de Jesus, que foi transformado em zombaria pelos soldados romanos que colocaram em cima dele um manto de púrpura para zombar. Ué, você não diz que é o rei dos judeus? E exatamente por isso a data estava que eu mandava a notificação na cor roxa. Deus é tremendo neste lugar. Então, agora, historiadores, cientistas, teólogos, se escutarem o Deus mandou avisar, não terão mais dúvida. É dia 10, é dia 7, é dia não sei o quê? Não. Esta é a data. 3 de abril de 33 depois de Cristo foi o dia exato da crucificação de Jesus Cristo. O dia em que ele foi morto por mim e por você. E exatamente como Jesus me mostrou agora, todas as coisas não estão mais encobertas. Então, para você também que ficou esperando algum acontecimento no mundo, sim, teve. E não foi um acontecimento no mundo, foi o maior acontecimento de toda a história humana. Nunca houve e nem jamais haverá um acontecimento como este. Compartilhe esse vídeo, deixe um like, hype esse vídeo, para que o mundo inteiro saiba o que Deus mandou avisar. Esta é a data, 3 de abril de 2026. Aqui Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra. Aqui primeiro você ouve a voz de Jesus Cristo e depois é que vira notícia nacional e internacional. Então agora Deus acaba de revelar a data verdadeira que Jesus foi crucificado por mim e por você. A Páscoa está aí. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo.